7 sinais de que Jesus está voltando. Pistas do fim dos tempos que você não pode ignorar. Quero que você imagine algo comigo por um momento. É madrugada. O mundo do lado de fora da sua janela está silencioso, talvez até em paz. Mas lá no fundo você sente que algo não está certo. Você rola a tela do seu telefone. Você folheia as notícias. Você vê as manchetes. Guerras em fúria, nações em ascensão e queda, terremotos, tempestades, famílias destruídas, corações esfriando. Às vezes parece que o mundo está girando fora de controle. Talvez você tenha se perguntado mesmo por uma fração de segundo o que está acontecendo, para onde tudo isso está indo. Há alguma esperança para nós? Escute, e se eu lhe dissesse que o que você está vendo, o que está sentindo, o que está questionando, não é apenas um caos aleatório? E se por trás de cada manchete, de cada sistema quebrado, de cada desastre, houvesse uma mensagem escrita há muito tempo por alguém que não apenas vê tudo, mas já falou sobre isso? Veja, amigo, Jesus não nos deixou na dúvida. Ele nos deu sinais claros. Ele nos deu avisos não para nos assustar, mas para nos preparar. Porque há um dia chegando talvez mais cedo do que qualquer um de nós ousa imaginar, quando Jesus Cristo retornará, não como um mestre distante e gentil, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o legítimo juiz e redentor de toda a criação, e Ele quer que você esteja pronto. Isso não é apenas uma profecia antiga. Não são apenas histórias de escola dominical ou folclore religioso. É real. Está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Na verdade, você e eu estamos vivendo em uma geração que está testemunhando coisas que nossos avós só liam em suas Bíblias. Sinais que apontam inequivocamente para o retorno de Jesus. Então, por que você deveria se importar? Porque não se trata de medo. Trata-se de esperança. Trata-se de verdade. Trata-se do Deus que o ama tanto que o avisaria antes do evento mais importante da história. Trata-se de viver cada dia com propósito, com paz, com os olhos bem abertos, prontos para o momento em que o céu se abrir, quando a trombeta soar e quando cada coração na terra souber que o Rei voltou para buscar os seus. Nos próximos momentos quero caminhar com vocês de coração para coração, olho no olho, através de 7 sinais inegáveis que o próprio Jesus nos deu. Sinais que estão acontecendo agora mesmo. Este não é o momento de se desligar, de ignorar ou deixar seu coração ficar entorpecido. Este é o momento de acordar, de se inclinar, de fazer as perguntas que mais importam. Você está pronto, porque Jesus está voltando e isso muda tudo. Vamos olhar juntos para o que ele disse, um sinal de cada vez. Capítulo 1, a promessa do seu. Capítulo 1, a promessa do seu retorno. Retorno. Pare por um segundo. Bloqueie o barulho, as dúvidas, os argumentos. Ouça não com os ouvidos, mas com o coração. Jesus está voltando. Essas 5 palavras não são um boato. Eles não são um desejo, uma lenda ou uma história de ninar. Eles são a maior promessa já feita sobre este mundo destruído. Uma promessa dos lábios do próprio Salvador. E estou aqui para lembrá-lo, Deus nunca quebra uma promessa. Veja, antes de Jesus deixar esta terra, antes de ascender ao céu, ele olhou seus seguidores nos olhos. Pessoas como você e eu. Pessoas cheias de perguntas, ansiedade e até mesmo medo do que viria a seguir. E ele disse estas palavras: não se turbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. João 14, 1, 3. Ele não disse talvez. Ele não disse algum dia se vocês tiverem sorte. Ele disse que eu voltarei. Uma garantia. Direto do coração de Deus. Você já esperou por alguém que você ama. Talvez um soldado retornando de uma missão.
um pai voltando para casa depois de uma longa viagem. Aquela mistura de saudade, esperança e expectativa. Você conta os dias, você vigia a porta, você vive em expectativa. Isso define o que a igreja primitiva sentiu quando Jesus os deixou. Eles se sentaram, assistiram no ressuscitar dos mortos, testemunharam milagres, sentiram esperança novamente, e então ele ascendeu. Mas não sem antes lhes fazer uma promessa que troou em suas almas. Eu voltarei. Isso não é ilusão. Ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus se apegou a promessas. E todas as vezes Deus cumpriu sua palavra. Lembra de Noé? Deus prometeu um arco-íris. Ele cumpriu. Lembra de Abraão? Deus prometeu um filho. Ele cumpriu. Lembra do Messias? Deus prometeu um Salvador. Ele libertou seu próprio filho nascido em Belém. Então, quando Jesus diz que está voltando, você pode levar isso ao banco. Mas aqui está o que eu preciso que você ouça. Seu retorno não é apenas uma profecia distante trancada em livros empoeirados ou pergaminhos antigos. A promessa da sua vinda é a âncora da sua esperança agora. É o que te faz passar a noite quando a vida dói. É o que te dá coragem quando o mundo parece estar se desintegrando. É o que te lembra que o mal, a dor, o sofrimento, nada disso tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. E isso é tão importante. Ele não prometeu voltar apenas para o mundo em geral. Ele prometeu voltar para você, para te levar para casa, para enxugar toda lágrima dos seus olhos, para te trazer para um reino que jamais poderá ser abalado. Às vezes as pessoas me perguntam se Jesus realmente vai voltar porque ele ainda não veio. A Bíblia nos diz que ele não é lento, ele é paciente. Ele está dando todas as chances possíveis para que os corações se voltem para ele, para que vidas sejam curadas, para que a esperança rompa a escuridão. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3, 9. Mas a promessa permanece, ele está vindo e seu retorno será inconfundível. Como um relâmpago cruzando o céu, como uma trombeta soando na calada da noite, como um grito que desperta toda a terra. Então, se você alguma vez duvidar, se sua fé tremer, se você se perguntar o que é verdade, apegue-se a isso. O Rei está vindo para você, para mim, para todos os que anseiam por sua vinda. A promessa é real. O tempo está passando. A história está quase no clímax. Vamos continuar. Porque Jesus não apenas nos dá uma promessa, ele nos deu sinais. 7 sinais claros e urgentes para nos ajudar a viver prontos e cheios de esperança. Vejamos o primeiro sinal se revelando em nossa própria geração. Capítulo 2. Sinal 1, o renascimento de capítulo 2. Sinal 1, o renascimento de Israel e as mudanças globais. Israel e as mudanças globais. Vamos direto ao ponto. Se você quer um sinal de que Deus está agindo, de que sua palavra é verdadeira, de que a profecia é mais do que mito, olhe para Israel. Não se pode falar sobre o retorno de Jesus sem falar sobre o milagre de Israel. Por quê? Porque Deus disse há milhares de anos que a história de seu povo seria um outdoor vivo para o mundo, um relógio profético que nos diz onde estamos na linha do tempo de Deus. E agora esse relógio está correndo mais alto do que nunca. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Imagine um vale árido cheio de ossos secos, sem esperança, esquecido. Mas Deus diz ao profeta, profetize a estes ossos, e de repente osso se junta a osso, o seno cresce a carne, cobre os esqueletos. O fôlego entra e uma nação inteira se levanta do pó. Esta não foi apenas uma visão, foi uma profecia sobre Israel disperso e quebrado, trazido de volta do túmulo da história. Avance rapidamente para as palavras do próprio Jesus em Mateus 24:32. Agora, aprenda esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficam tenros e suas folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Mesmo assim, quando vocês virem todas essas coisas,
Saibam que ele está próximo às portas. Em verdade, eu lhes digo, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas aconteçam. Por séculos, Israel nem existiu como nação. O povo estava espalhado por todo o globo, a terra ocupada por impérios estrangeiros, a língua quase perdida. Pense nisso. Quantos povos antigos sobreviveram à destruição total, ao exílio, à perseguição, séculos de peregrinação, e então do nada se tornaram uma nação novamente em sua terra natal original, falando sua língua antiga? É inédito. É impossível, exceto que Deus disse que aconteceria. E então 1948, um dos dias mais chocantes e abaladores da história dos tempos modernos. Contra todas as probabilidades, contra todas as barreiras políticas, Israel renasceu. Um dia o mundo acorda e o impossível acontece. Um povo que se pensava morto se levanta novamente. Os ossos secos vivem. Isso, meu amigo, é profecia em tempo real. Essa é a fidelidade de Deus em ação. Por que isso importa? Porque Jesus disse que a geração que vir Israel reviver também verá os sinais de seu retorno, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Porque à medida que Israel avança, a história do mundo avança. De repente, os olhos das nações estão sempre em Jerusalém. Cada conflito, cada tratado de paz, cada abalo na região faz o mundo prender a respiração. A Bíblia previu isso. Jerusalém irá. Seja um cálice de tremor para todos os povos. Zacarias 12, 2. Mas não se trata apenas de manchetes. Trata-se do Deus que cumpre suas promessas, que move a história como peças de xadrez, que levanta reis e destrói impérios, tudo para cumprir sua palavra. Agora mesmo você está vivendo em um tempo que nenhuma geração antes de 1948 poderia ter imaginado. Você está vendo a profecia se cumprir. Você está testemunhando o relógio da eternidade avançar um tic-tac mais perto do retorno do Rei. O que isso significa para você? Significa que a palavra de Deus é confiável, mesmo quando tudo o mais treme. Significa que a história não é aleatória. Há um propósito, um plano, um destino. Significa que estamos mais perto do que nunca do dia sobre o qual Jesus falou quando todos os olhos o verão. Que o mundo zombe, que os céticos revirem os olhos. Você viu o sinal. Israel vive. O relógio está correndo. Deus está lhe dizendo: acorde, observe. Prepare-se, porque isso é apenas o começo. O primeiro sinal já aconteceu e está ecoando pelo mundo. Vamos agora olhar para outro sinal. Um que as manchetes anunciam todos os dias. O aumento do conflito e da agitação global, como Jesus disse que aconteceria. Capítulo 3. Sinal 2. Guerras. Rumores de guerras e turbulência global. Vamos, capítulo 3. Sinal 2. Guerras, rumores de guerras e turbulência global. Ser honesto. Se você quer provas de que algo está errado com este mundo, não precisa procurar muito. Basta ligar as notícias, navegue pelas suas redes sociais. As evidências estão em toda parte. Guerras, tumultos, nações à beira do abismo. Incerteza abalando os alicerces da sociedade. É a trilha sonora do mundo. Conflito, confusão, caos. Mas aqui está a realidade de cair o queixo. Jesus previu tudo. Ele não assinou e nos deixou a escuridão sobre o que esperar antes de seu retorno. Em Mateus 24, 6, 7, ele disse claramente: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não se alarmarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Que isso se fixe na sua mente. Há 2000 anos o Filho de Deus olhou através dos séculos e viu nossas manchetes. Ele viu nações em conflito, alianças se despedaçando, rumores de uma guerra mundial, espalhando o medo como fogo. Ele viu e nos avisou com antecedência para que reconhecêssemos os sinais quando eles chegassem.
Pense apenas nos últimos 100 anos. Primeira Guerra Mundial, destruição inimaginável. Depois, a Segunda Guerra Mundial, cidades em cinzas, milhões perdidos, o mundo mudado para sempre. Então veio a Guerra Fria, a ameaça de aniquilação nuclear, a ascensão do terrorismo, conflito após conflito do Oriente Médio, a África, a Ásia e além. E hoje as tensões são maiores do que sempre. As notícias nunca ficam sem histórias sobre guerra. Seja um campo de batalha, um ataque cibernético ou uma guerra fria econômica, ela está por toda parte. Rumores de guerras, sussurros de invasão, ameaças e contra-ameaças como nuvens de tempestade sempre no horizonte. E não são apenas as grandes guerras. É a violência diária, a agitação civil, as manchetes sobre tiroteios, tumultos e ódio. São famílias dilaceradas, comunidades em guerra consigo mesmas, ódio fervendo online e offline. O mundo parece uma panela de pressão prestes a explodir. Mas ouçam-me, Jesus não nos disse isso para nos assustar. Ele nos disse isso para que compreendêssemos a época em que vivemos. Ele disse: cuidem para que não se assustem. Por quê? Porque para cada seguidor de Cristo, o medo não é a palavra final. Você não está à mercê de eventos globais. Você é sustentado por aquele que viu tudo acontecer, aquele que está acima de tudo. Vejam, esses conflitos não são aleatórios. São as dores de parto de um mundo que anseia por ser renovado. A Bíblia diz: quando ouvirem falar de guerras e tumultos, não se apavorem, pois essas coisas precisam acontecer primeiro. Lucas 2:19. Deus não se surpreende. O abalo do mundo não o abala. Então, o que isso significa para você agora na sua vida cotidiana? Significa que você não precisa viver com medo ou incerteza. Quando o mundo escurece, a promessa de Deus brilha mais forte. Significa que você tem a escolha de se esconder e entrar em pânico ou permanecer e brilhar como testemunha de esperança na tempestade. Você e eu nascemos para um tempo como este. Somos a geração que vê o que Jesus descreveu: nações se erguendo, ameaças se multiplicando, mas também corações se voltando para a única fonte verdadeira de paz. Guerras e rumores de guerras não são o fim da história. São um sinal, um aviso de que o retorno de Jesus está mais próximo do que pensamos. Então levante a cabeça, recuse o medo, apegue-se à esperança. O Rei está chegando. E cada abalo deste mundo é mais um rufar de tambores anunciando seu retorno. Mas a guerra não é o único abalo sobre o qual Jesus falou. Há outro sinal se revelando, um que impacta cada canto da criação. Vamos continuar e ver o que Jesus disse sobre a própria terra. A natureza clama, as dores do parto se intensificam. Capítulo 4. Sinal 3. Aumento de desastres naturais e perturbações ambientais. Capítulo 4. Sinal 3. Aumento de desastres naturais e perturbações ambientais. Pare e olhe ao redor. Você percebe, o mundo está gemendo. O planeta, antes tão previsível, agora parece estar tremendo. Às vezes com uma dor silenciosa, às vezes com um rugido incontestável. Terremotos, inundações, incêndios florestais, furacões, pandemias, fome. A própria natureza parece estar em fúria, gritando desesperada por algo que mude. Algumas pessoas culpam as mudanças climáticas, algumas culpam o destino ou a política. Mas Jesus olhou para frente e nos disse diretamente que a própria terra tremeria antes de seu retorno. Ouça o que ele disse em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, eventos terríveis e grandes sinais do céu. E em Mateus 24:7, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores de parto. Dores de parto. Se você já viu uma mulher em trabalho de parto, sabe que as dores ficam mais fortes e mais próximas à medida que o momento do parto se aproxima.
O mesmo acontece com os sinais que Jesus nos deu. Os desastres sempre existiram, mas agora em nossa geração estão crescendo em frequência e intensidade. O mundo está convulsionando, gemendo, clamando por redenção. Sejamos honestos. Quando você vê as notícias sobre um grande terremoto destruindo uma cidade, ou incêndios florestais transformando florestas em cinzas, ou tempestades destruindo tudo em seu caminho, ou novas doenças se espalhando mais rápido do que os médicos conseguem combatê-las, é fácil se sentir impotente. Mas lembre-se, Jesus disse que essas coisas aconteceriam não para assustá-lo, mas para que você não se surpreendesse, para que você soubesse que ele ainda está no controle, mesmo quando o chão sob seus pés treme. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:22: Sabemos que toda a criação geme como em dores de parto até o presente momento. A criação anseia por liberdade, ansiando pelo dia em que Cristo fará novas todas as coisas. Não são apenas os desastres, é a ansiedade que eles produzem, a sensação de que a vida é frágil, incerta, sempre há uma tempestade de distância do colapso. Mas Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. O tremor da terra não é o fim, é o sinal de que a história está quase completa. Essa esperança está prestes a irromper. Porque Deus permite essas dores de parto para que um mundo adormecido acorde, para que o conforto e o controle aos quais nos apegamos se desintegrem, para que busquemos alguém maior do que nós mesmos. E ouça isto: se você pertence a Cristo, não precisa temer o tremor do mundo, porque você pertence àquele que sustenta o mundo. Você pertence àquele que acalma a tempestade com uma palavra que anda sobre as águas, que segura as estrelas em suas mãos. Sim, a criação está gemendo. Sim, desastres estão abalando as nações. Mas Jesus está voltando em breve. Cada terremoto, cada inundação, cada furacão é outra dor de parto, outro sinal de que o dia do seu retorno está próximo. Então, da próxima vez que você vir outro desastre natural passar pela sua tela, não veja apenas caos. Veja um sinal, veja esperança, veja a própria terra lembrando que o Rei está a caminho. Mas isso não é tudo. Há outro sinal que está mudando o mundo em um ritmo que ninguém poderia ter previsto. É um movimento de esperança, uma missão que está correndo para a conclusão. Vamos falar sobre o próximo sinal: a propagação global imparável do Evangelho. Capítulo 5, Sinal 4. Propagação global do Evangelho. Capítulo 5, Sinal 4. Propagação global do Evangelho. Deixe-me dizer algo de tirar o fôlego. A mensagem do Evangelho de Jesus está correndo pelo mundo agora mais rápido e mais longe do que nunca na história da humanidade. Há 200 anos, quando Jesus se sentou com seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele os olhou nos olhos e fez uma profecia impressionante que parecia impossível para os homens. Ouvindo: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Pense nisso. Quando Jesus disse essas palavras, seus seguidores eram apenas um punhado de pessoas comuns, sem aviões, sem internet, sem plataformas globais, apenas fé, apenas fogo em seus ossos. Se você tivesse dito a eles que um dia bilhões ouviriam o nome de Jesus, que a Bíblia seria traduzida para milhares de línguas, que a adoração surgiria de todos os continentes, eles poderiam ter rido ou chorado de admiração. Mas olhe ao seu redor agora. O Evangelho está em toda parte. Você pode ouvir adoração nas ruas de Nova York, nas selvas da Amazônia, nas cidades populosas da Ásia, em remotas aldeias africanas, em igrejas subterrâneas, onde seguir Jesus significa arriscar a vida. Ondas de rádio-TV, via satélite, aplicativos de smartphone, mídias sociais, projetos de tradução da Bíblia. Deus está usando cada ferramenta, cada tecnologia, cada porta aberta para inundar o mundo com esperança. Você sabia que existem apenas algumas centenas de línguas
que não tem um único versículo das Escrituras. Há apenas algumas décadas havia milhares. A cada ano essa lacuna está diminuindo. Mesmo em países próximos aos missionários tradicionais, as pessoas estão ouvindo o Evangelho por meio de ministérios online, sonhos, visões e encontros milagrosos com o próprio Jesus. Isso não é apenas uma estatística, é um milagre. É a prova de que o que Jesus prometeu está se desenrolando diante de nossos olhos. O Evangelho não é uma invenção ocidental. É a resposta de Deus para cada coração, cada tribo, cada nação. Não há fronteira que possa deter o Espírito de Deus. Nenhum governo, nenhum muro, nenhum ditador, nenhuma escuridão. O Evangelho é imparável, mas deixe-me torná-lo ainda mais pessoal. A propagação global do Evangelho não é apenas um sinal para os livros de história. É um chamado para você agora mesmo. Em sua vida cotidiana, você faz parte desta profecia. Cada vez que você compartilha sua fé, apoia um missionário, contribui para uma tradução da Bíblia ou ora pelos não alcançados, você está ajudando a cumprir as próprias palavras de Jesus. Talvez você se sinta pequeno, invisível, comum, mas nas mãos de Deus, sua vida ecoa pelo mundo. Você faz parte de um movimento que não pode falhar, uma família que não pode ser interrompida, uma missão que não pode ser cancelada. Então, o que isso significa para o retorno de Jesus? Significa que a linha de chegada está à vista. Somos a primeira geração na história com o poder e a tecnologia para alcançar todos os povos, todas as línguas, todos os cantos do globo. O ritmo está acelerando, as histórias estão se multiplicando, e com cada coração que se volta para Cristo, o relógio se aproxima do momento em que o céu se abrirá e o Rei retornará. Você está desperto para a urgência deste momento. Você está vivendo com propósito, com um fogo em seus ossos, ou você está contente em apenas assistir de lado, porque agora não é hora de passividade. Agora é a hora da ousadia, do sacrifício da vida todos os dias, com a eternidade em seu coração. Jesus disse: "Este evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim." Estamos vivendo esse momento. O mundo está ouvindo, o fim está chegando, e o próximo passo pode ser seu. Mas à medida que o evangelho se espalha, outra força está surgindo, uma escuridão repelindo. Um mundo caindo cada vez mais na confusão, no caos e na auto-obsessão. Vejamos o próximo sinal que Jesus deu: a ascensão da ilegalidade, da decadência moral e de uma cultura onde o amor esfria. Capítulo 6. Sinal 5. Ascensão da... Capítulo 6. Sinal 5. Ascensão da ilegalidade, da decadência moral e da cultura do ego. Ilegalidade, decadência moral e da cultura do ego. Vamos falar honestamente. Você já sentiu como se o mundo estivesse de cabeça para baixo, como se o certo e o errado tivessem trocado de lugar, como se o bom senso tivesse saído pela janela e o amor tivesse sido substituído por raiva, orgulho e confusão? Se você sente isso, você não está louco. Você não está imaginando coisas. Jesus disse que seria assim. Ele nos alertou com clareza surpreendente em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o apóstolo Paulo escreveu isso como uma manchete para a nossa geração em 2 Timóteo 3:1-5. Mas observe isto: haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autodomínio, cruéis, inimigas do bem, traiçoeiras, precipitadas, orgulhosas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Parece familiar. Basta rolar o feed das suas redes sociais, assista às notícias, ouça as conversas ao seu redor. Nosso mundo está obcecado por si mesmo. Minha verdade, meus direitos, minha imagem, meus desejos.
O que é certo é ridicularizado, e o que é errado é celebrado. Casamento e família antes sagrados agora são questionados e redefinidos. Confusão sexual, violência como entretenimento, honestidade substituída por manipulação. Crianças ensinadas a duvidar de sua identidade enquanto adultos são aplaudidos por rejeitar o desígnio de Deus. E isso não acontece apenas no mundo. Mesmo dentro da igreja, o comprometimento se insinua. As pessoas querem o conforto das promessas de Deus sem o custo do discipulado, tendo uma forma de piedade, mas negando seu poder. Cantamos sobre o amor, mas nossos corações se tornam frios, distraídos, irados, divididos. Não podemos amar o próximo porque estamos muito ocupados amando a nós mesmos. Mas Jesus viu tudo. Ele nos alertou que essa onda de ilegalidade e decadência moral inundaria a terra antes de seu retorno. O colapso da verdade, a confusão sobre identidade, a celebração do pecado, a perda do autocontrole. Todos esses são sinais não apenas de um mundo quebrado, mas de um mundo que está ficando sem tempo. Sejamos claros, esta não é uma mensagem de condenação, é um chamado para despertar. Quando a escuridão fica mais escura, a luz brilha mais forte. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando por pessoas dispostas a se posicionar, a amar, a ser diferentes, a ser santas, em um mundo enlouquecido. Se você se sente desanimado pelo que vê ao seu redor, não perca a esperança. Você nasceu para este momento. Deus te colocou aqui agora de propósito para brilhar como uma cidade sobre um monte, para ser sal em um mundo desesperado por verdade e amor. O que você faz quando o amor esfria? Você deixa Deus acender o fogo novamente em seu próprio coração. Você se torna honesto diante dele. Você ama as pessoas quando isso lhe custa algo. Você permanece enraizado em sua palavra e deixa que ela o molde. Não a cultura, não o barulho, não a multidão. O aumento da ilegalidade e da confusão moral não é apenas um sinal de que as coisas estão piorando. É um sinal de que o retorno de Jesus está se aproximando. É um lembrete para guardar seu coração, apegar-se à verdade, amar mais profundamente e permanecer mais firme do que nunca. Porque quando o mundo está perdido na escuridão, até mesmo uma pequena luz pode guiar o caminho para casa. Mas a história não termina aqui. À medida que a iniquidade aumenta, algo mais acontece. Uma batalha espiritual sob a superfície, uma onda de engano e um afastamento da fé verdadeira. Vamos olhar juntos para o próximo sinal, o grande engano e apostasia que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. Capítulo 7, Sinal 6, Grande engano e afastamento da fé. Capítulo 7, Sinal 6, Grande engano e afastamento da fé. Vamos encarar a verdade. Há uma batalha acontecendo agora não apenas no mundo, mas na alma da igreja, no coração de cada crente. E Jesus nos alertou que essa batalha só se intensificaria à medida que seu retorno se aproximasse. Ele não a viu amenizar. Em Mateus 24, 101, Jesus disse: Naquele tempo muitos se desviarão da fé, trairão e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E o apóstolo Paulo ecoa esse aviso em 2 Tessalonicenses 2, 3. Não que ninguém vos engane de forma alguma, pois esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Pense nisso. Antes da volta de Jesus, haverá um grande engano, um afastamento em massa, um afastamento da verdadeira fé. Não apenas no mundo, mas dentro da igreja. Olhe ao redor. Está acontecendo agora. Pessoas que antes defendiam a verdade, agora se comprometem em busca de conforto. Pregadores que antes anunciavam o evangelho, agora o diluem para se adequar à cultura, preenchendo assentos para evitar ofensas. O mundo grita: siga seu coração, faça o que lhe faz bem. Sua verdade é suficiente.
e até mesmo os crentes começam a ouvir. Falsos mestres, falsos profetas e influenciadores espirituais estão em toda parte. Eles prometem bênçãos sem obediência, salvação sem arrependimento, poder sem rendição. Eles distorcem as Escrituras, ignoram o que é desconfortável e oferecem uma versão de Jesus que se encaixa em seus planos. E sejamos realistas, é tentador. Vivemos em uma época de coceira nos ouvidos, pessoas ansiando por mensagens que afirmam, entretêm e não exigem nada. Queremos que Deus abençoe nossos planos, não transforme nossas vidas. Mas Jesus alertou, muitos serão enganados. Como isso acontece lentamente e sutilmente como um navio à deriva. Começa com concessões, só um pouco só desta vez. Cresce em dúvida, distração, ocupação e, finalmente, frieza de coração. De repente, a fé é substituída pelo ritual, a paixão pela apatia, o relacionamento pela rotina. Mas ouça isto, Deus não se deixa enganar, Ele vê o coração, Ele sabe quem é dele. Ele está chamando você agora, não para assustá-lo, mas para acordá-lo, para trazê-lo de volta, para chamá-lo mais profundamente. Talvez você sinta isso. Talvez você saiba que se desviou, perdeu o fogo, tornou-se insensível às coisas de Deus. Não desista, não ceda. Há esperança. O antídoto para o engano não é mais esforço, é mais Jesus. Volte para a cruz, volte para a palavra, volte a se ajoelhar em oração honesta. Peça a Ele para abrir seus olhos, quebrar toda mentira, incendiar seu coração novamente. Este não é o momento de se misturar ou adormecer. Este é o momento de se levantar, de se apegar à verdade, de amar Jesus com tudo o que você tem. O mundo está faminto por algo real. Eles não precisam de outra apresentação. Eles precisam de uma igreja viva, desperta, ardendo com a presença de Deus. Sim, a apostasia é real. Sim, o engano está em toda parte. Mas também o Espírito de Deus chamando, convencendo, resgatando, restaurando. Se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Diga sim a ele. Diga sim repetidamente, custe o que custar, porque o engano mais sombrio é apenas uma sombra comparada à luz de Cristo. E há mais um sinal, que está surgindo no cenário mundial. Um sinal do fim. Um sinal de que estamos mais perto do que nunca do retorno de Jesus. Vejamos o sinal final que Jesus deu: a ascensão dos sistemas globais e o espírito do anticristo. Capítulo 8, sinal 7. Ascensão dos capítulo 8, sinal 7. A ascensão dos sistemas globais e o espírito do anticristo. Sistemas globais e o espírito do anticristo. Vamos abrir a cortina por um momento e ver o panorama geral. Há algo acontecendo em nosso mundo que é mais do que política, mais do que economia, mais do que tecnologia. É espiritual, é profético. E Jesus nos disse exatamente o que observar como o sinal final antes de seu retorno: a ascensão de um sistema global e o espírito por trás dele. A Bíblia descreve isso em detalhes assustadores. Em Apocalipse 13, lemos sobre um tempo em que um líder mundial, o anticristo, ascenderá ao poder unindo nações sob uma autoridade com um sistema tão completo que ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Apocalipse 13, 17. Daniel 7 e seguintes, Tessalonicenses 2, pintam o mesmo quadro. Um mundo desesperado por soluções, disposto a trocar liberdade por segurança, verdade por conforto. Você já consegue ver isso? Pense nisso. Nosso mundo está mais conectado do que nunca. Uma crise econômica, médica, ambiental e militar se espalha por todas as nações em um instante. Vivemos em uma aldeia global. O dinheiro se move na velocidade da luz. Governos e corporações falam abertamente sobre moedas digitais, identificação centralizada, vigilância para sua segurança. A busca pela unidade está em toda parte.
Um sistema, uma resposta. À primeira vista parece bom. Paz, ordem, cooperação global. Mas por baixo disso, há uma corrente mais sombria. A Bíblia diz que antes do retorno de Jesus, o mundo estará sob a influência do espírito do anticristo. Um espírito que promete esperança, mas traz escravidão, que imita Jesus, mas é seu total oposto. Olhe ao redor. Há um aumento do controle e pressão para se conformar, vozes que exigem lealdade não a Deus, mas a um sistema e ideologia, um salvador feito pelo homem. Começa sutilmente. Pequenas liberdades desaparecem. A dissidência é silenciada. A verdade é redefinida por quem detém o poder. As pessoas recebem a promessa de segurança, prosperidade e unidade se simplesmente concordarem. Mas Jesus nos alertou. O apóstolo João escreveu: agora mesmo muitos anticristos têm surgido. 1 João 2:18. O espírito do anticristo já está operando em nosso mundo. Tudo o que se exalta acima de Deus, que afasta os corações de Cristo, que substitui a fé pelo medo ou conformismo. E aqui está o que você precisa entender. Este não é momento para entrar em pânico ou se esconder. É momento para abrir os olhos. Deus não está surpreso. Ele não é enganado pela tecnologia, derrotado pelos governos em seus votos ou manipulado pelos planos dos homens. Ele reina acima de tudo. Mas os sinais são claros. A infraestrutura de controle global está sendo construída. O mundo está pronto para receber um líder que promete respostas. A tecnologia está aqui. O espírito da era está faminto por um rei que governará sem Deus. Então, o que você deve fazer? Primeiro, não se deixe enganar. Nem toda solução é má, mas o discernimento é fundamental. Não acredite em tudo o que você ouve, em tudo o que você vê. Alinhe tudo com a palavra de Deus. Segundo, não ceda ao medo. O amor perfeito lança fora o medo. Você não é um peão na história. Você é um filho do rei chamado para um tempo como este. Terceiro, apegue-se firmemente a Jesus. Quando o mundo clama por respostas, você já tem a resposta. Quando o mundo exige sua lealdade, você entrega seu coração àquele que o comprou com seu sangue. O sistema global final está surgindo. O espírito do anticristo está preparando o cenário. Mas lembre-se disso, Jesus vence. A escuridão não durará. O reino falso cairá. O verdadeiro rei está chegando. Estamos vivendo nos dias que os profetas anseiam ver. Estamos observando as páginas do Apocalipse se virarem diante de nossos olhos. O mundo diz: confie no homem, confie nos sistemas, confie em si mesmo. Jesus diz: confie em mim, eu venho em breve. Você está pronto para o que vem a seguir, porque agora, mais do que nunca, precisamos saber o que Jesus disse sobre vigiar, esperar e viver prontos para o seu retorno. Vamos seguir em frente e ver como ele nos chama a responder hoje. Capítulo 9. O que Jesus disse sobre capítulo 9. O que Jesus disse sobre vigiar e estar pronto. Vigiar e estar pronto. Sejamos honestos. Conhecer todos os sinais é inútil se você perder o principal. Você está pronto, porque os sinais não são apenas um aviso. Eles são um chamado para despertar. Eles são um convite do próprio Jesus para vivermos bem despertos, plenamente vivos, com os olhos na eternidade. Não em algum dia agora. Jesus não disse apenas aos seus seguidores o que aconteceria. Ele lhes disse como viver até que ele volte. Repetidamente ele pintou um quadro de vigilância, urgência e esperança. Ouça suas palavras em Mateus 24, 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele teria vigiado e não teria deixado que sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês também devem estar prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Que isso se aprofunde. Vocês não sabem o dia. Você não sabe a hora.
Jesus pode voltar antes de você terminar este capítulo ou em 1000 anos. Mas a questão não é quando é se o seu coração está pronto todos os dias. Ele contou parábolas para deixar isso ainda mais claro. As 10 virgens, Mateus 25:13. Algumas estavam preparadas, outras não. Quando o noivo chegou, somente aquelas que estavam prontas entraram na festa de casamento. O servo fiel. Mateus 24:45-51. Bem-aventurado aquele que é encontrado servindo, trabalhando, amando e vivendo para o Senhor. Não apenas quando as pessoas estão observando, mas quando ninguém está olhando. Por que Jesus falou assim? Porque ele sabe como é fácil se deixar levar, ficar entorpecido, se distrair com o comum e perder o eterno. O maior perigo não é que você decida repentinamente se afastar de Deus. O maior perigo é que você adormeça espiritualmente, agindo sem pensar, deixando os dias passarem, sem nunca esperar o som da trombeta. Talvez você pense que um dia levará a sério, um dia quando a vida desacelerar, um dia quando as coisas estiverem mais fáceis. Mas, amigo, esse dia não está prometido. Você não quer ser encontrado com uma lâmpada vazia quando o rei chegar. Como é viver pronto? Não se trata de medo, trata-se de fidelidade. Não se trata de vender tudo e se esconder nas colinas. Trata-se de viver cada dia com propósito. Trata-se de amar a Deus de todo o seu coração, amar pessoas como Jesus, sem reservas e mantendo os olhos no horizonte. Você pode trabalhar em seu emprego, criar seus filhos, ir à escola, servir ao próximo e ainda viver cada dia em prontidão com um senso de santa expectativa. Você pode planejar o futuro, mas manter suas raízes na eternidade. Você pode desfrutar das bênçãos de Deus, mas nunca se apegar a este mundo como seu lar. A Bíblia diz: todo aquele que tem esta esperança nele se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. A esperança não é passiva, é ativa. A esperança molda suas escolhas, suas prioridades, suas palavras, seus sonhos. Então, como você sabe se está pronto para se mexer? Pergunte a si mesmo, asterisco. Meu coração está totalmente entregue a Jesus, não apenas aos domingos, ou quando é conveniente. Estou me apegando à falta de perdão, ao pecado secreto, a ídolos que tomam o lugar de Deus. Se Jesus voltasse hoje, me encontraria fiel, ou distraído com medo, ou adormecido. Não se trata de ganhar o amor dele. Ele já o deu a você na cruz. Trata-se de viver em resposta a esse amor com os olhos abertos e o coração em chamas. Não deixe que os dias te embalem para dormir. Não deixe que a rotina roube sua urgência. Deixe que cada nascer do sol te lembre. Talvez hoje. Deixe que cada manchete te lembre. Jesus nos disse que isso aconteceria. Deixe que cada batida do coração te lembre. Ele vem vindo me buscar. Vigie. Esteja pronto. Deixe sua lâmpada ser cheia de óleo. Deixe sua vida ser um farol que aponta ao mundo a esperança que você carrega. Porque quando ele vier, você não precisará correr e se esconder. Você ainda levanta a cabeça, corre para os braços dele e ouve as palavras que todo o coração anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Portanto, não observe apenas os sinais, viva a vida. Esteja pronto não por medo, mas por amor. E isso nos leva à próxima pergunta mais prática. Como devemos viver agora? Vamos descobrir o que significa viver com urgência, propósito e esperança, até que ele venha. Capítulo 10. A esperança suprema. O que acontece quando ele retornar? Capítulo 10. A esperança suprema. O que acontece quando ele retornar? Vamos falar sobre o momento em que tudo muda. Porque depois de todos os sinais, todos os avisos, toda a espera, o que realmente importa é o que acontece quando Jesus finalmente retornar. Este é o pulsar da esperança cristã. Este é o clímax da história. Esta é a razão pela qual podemos viver com coragem, paz e até alegria quando o mundo treme.
Aqui está a verdade diretamente da palavra de Deus. Jesus está voltando. E quando ele voltar, nada mais será o mesmo. Ouça como Paulo descreve isso em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande ordem à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Imaginem, chega de rumores, chega de especulações. De repente o céu se abre com glória. O som de uma trombeta rompe o silêncio da história. Jesus não como um humilde mestre ou um servo sofredor, mas como o Rei dos Reis, o juízo redentor desce em majestade. O mundo inteiro o verá. Ninguém ficará surpreso. Cada olho, cada nação, cada tribo e língua ninguém pode esconder, nenhum coração pode fingir. Este não é um evento secreto nem um momento oculto. Esta é a revelação da realidade suprema. E para aqueles que pertencem a Ele, para aqueles cujos corações estão rendidos, que dia? A Bíblia diz que seremos transformados num momento, num piscar de olhos. 1 Coríntios 52. Tristeza e dor se foram, medo e a dúvida se foi. Quebrantamento, doença, morte. Eles serão engolidos pela vida e vitória de Jesus. O maior reencontro da história acontecerá. Entes queridos que morreram em Cristo ressuscitarão. Chega de despedidas, chega de lágrimas à beira dos túmulos. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Apocalipse 21, 4. Ele fará novas todas as coisas. Chega de doenças, chega de desastres, chega de guerras, chega de ódio, chega de injustiça. Você verá Jesus face a face, não como uma figura distante, mas como seu Salvador, seu pastor, seu amigo. Você olha em seus olhos e sabe que cada momento de fé, cada ato de sacrifício, cada lágrima, cada oração, cada provação, tudo valeu a pena porque ele cumpriu sua promessa. Ele voltou para você e seu reino. Não é um governo temporário, não é construído sobre alianças instáveis ou tendências passageiras. É eterno, é glorioso. A Bíblia descreve Ruas de Ouro, uma cidade onde o próprio Deus é a luz, onde seu povo vive em perfeita alegria, amor e paz. Mas aqui está a verdade séria. Há apenas duas respostas quando ele vem. Para aqueles que o conhecem, é a realização de toda esperança. Para aqueles que o rejeitaram, é o momento mais aterrorizante imaginável. Um tempo de julgamento, um tempo de separação. É por isso que Jesus te chama agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se preparar para entregar sua vida e ter certeza de que você é dele. Não apenas com palavras, mas de todo o seu coração. Deixe que esta esperança te ancore. Quando a vida for difícil, quando o mundo escurecer, quando você se sentir tentado a desistir, lembre-se de que o Rei está chegando. A história termina em vitória. O melhor ainda está por vir. Você não precisa ter medo. Você não precisa se perguntar se conseguirá. Jesus concluiu a obra na cruz. Tudo o que você precisa fazer é recebê-lo, amá-lo e viver para ele. Para que quando a trombeta soar você possa levantar os olhos, ficar de pé e correr para ele com alegria. Isso não é uma fantasia, não é uma ilusão. É a realidade mais verdadeira que existe. Jesus está vindo. O céu é real e você está convidado. Então aguente firme, permaneça fiel, encorajem uns aos outros com estas palavras. Porque no final, quando ele retornar, todas as perguntas serão respondidas. Todo erro será corrigido. E para sempre, sim, para sempre, você estará com o Senhor. Agora é a hora de decidir. Você estará pronto. Vamos para a conclusão
e atender ao chamado que Jesus está lhe fazendo agora. Conclusão. O convite. Você está. Conclusão. O convite. Você está. Pronto, pronto. Vamos parar aqui. Não apenas para pensar, mas para decidir. Você ouviu os sinais. Você viu como Jesus, em seu amor e verdade, nos disse o que esperar antes do fim, antes de seu retorno. 7 sinais escritos nas páginas das Escrituras, agora brilhando em nosso mundo como relâmpagos na noite. Mas todos esses sinais apontam para uma pergunta. A pergunta: você está pronto? Não você foi à igreja. Não você tentou ser uma boa pessoa. Não você conheceu as profecias ou debateu as manchetes. Não. Você está pronto em seu coração para o momento em que Jesus voltar. Porque naquele dia, títulos, dinheiro, opiniões, desculpas, nada disso irá importa. A única coisa que importa é isso. Você o conhece. Ele conhece você. Ele não espera que você seja perfeito. Ele não busca desempenho religioso. Ele busca a sua rendição. Ele busca a sua pureza. Este é o cerne do Evangelho. Jesus veio por você, morreu por você, ressuscitou por você e retornará por você se você entregar seu coração a Ele. Talvez você tenha se desviado. Talvez você tenha se desviado. Talvez você tenha jogado pelo seguro mantido Deus, a distância vivido para si mesmo, afastado à urgência. Mas ouça agora, é a hora. Não amanhã, não algum dia. Não quando você se sentir pronto. Agora, hoje, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse 3, 20. Você consegue ouvi-lo batendo, consegue sentir a urgência. Você não precisa apenas ter medo. Você não precisa apenas descobrir tudo. Você só precisa abrir a porta e dizer: Jesus, eu preciso de ti. Eu te quero. Eu te dou a minha vida. Se você nunca se rendeu a Jesus, agora mesmo este momento é o seu convite. Se você o conhece, mas se tornou frio, distraído, enredado em concessões, Ele está te chamando para casa. Ele está pronto para perdoar, restaurar, encher você com nova esperança e poder. Ele não quer que ninguém fique para trás. É por isso que Ele está esperando, por isso que a porta ainda está aberta, por isso que você está ouvindo isso hoje. Você dirá sim. Você fará a escolha que muda tudo, não apenas por agora, mas para sempre. Deixe-me orar por você agora mesmo. Onde quer que você esteja, apenas abra seu coração. Senhor Jesus, eu ouço o seu chamado. Eu creio que você é o Filho de Deus, meu Salvador, meu Rei que vem. Eu me afasto do meu pecado e te entrego todo o meu coração. Perdoa-me, purifica-me, renova-me. Quero estar pronto quando você voltar. Encha-me com o seu Espírito. Ajuda-me a viver para ti e deixa-me levar outros a conhecer o teu amor. Obrigada por me salvar. Sou teu agora e para sempre. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo ao lar. O céu celebra com você. Agora viva pronto. Não olhe para trás. Não adormeça. Deixe que os sinais te lembrem não de medo, mas de esperança. Deixe sua vida ser uma luz na escuridão, uma voz da verdade, um convite vivo para todos ao seu redor. Jesus está voltando. A história termina em glória. Você é parte dessa história. Então viva cada dia com coragem, fé e expectativa. Porque quando a trombeta soar e o céu se abrir, você estará pronto, pronto para ver o seu rosto, pronto para entrar no seu reino, pronto para ouvir muito bem, servo bom e fiel. Asterisco, asterisco. A hora é agora. A escolha é sua. O rei está voltando. Você está pronto.